Pronto, então eu vou dar continuidade e vou começar aqui outro problema e vou resolver o problema 3. Não vou optar por começar pelo 2 agora, pelo fato de que eu acho o 2 não um problema tão trivial. Embora pareça ser algo muito simples, essa simplicidade demais é bem complicadinha. Então eu vou optar por um problema mais complexo, mas que se torna fácil em decorrência da prática em questões comuns. Então isso aqui é um problema bem comum e eu acho bem mais prático de fazer. Se eu fosse começar uma prova, a partir do momento que eu enxergasse essa imagem aqui, eu já denotaria na minha mente que isso tem cara de colisão. Então algo mais relacionado com colisão, um problema que tem mais pontuação. Então é importante você saber, porque é algo muito aplicável na vida real, embora claro que a gente esteja estudando idealizações. Então, enfim, vocês já captaram o que é que eu estou querendo dizer. Eu vou fazer agora com o piloto aqui colorido, né? Vamos diversificar um pouquinho. Então, vamos lá. Aqui é do período 2023.1. Aqui é o E1 também. E esse aqui é o problema 3. Tá? Então, vamos lá. Um bloco A, vou continuar a grifar com vermelho. Um bloco A de 2 kg é empurrado contra uma mola, comprimindo-a na distância x. O bloco é então liberado do repouso, tá? Então é importante isso aqui. O bloco A liberado do repouso e desliza em um declive de 20 graus. Massa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a denotar os dados, porque eu estou vendo que o negócio vai ser pesadão. Então dados. Temos aqui a massa de A. A massa de A 2 kg. Θ, o ângulo de declive é 20 graus. Vou utilizar um θ que eu gosto de trabalhar mais com incógnitas nos meus problemas. Vai estar numa distância x, a gente vai traçar um gráfico depois. Até atingir uma esfera de B igual a 1 kg. Então, massa de B igual a 1 kg. Ele é uma esfera. Beleza, se for necessário analisar a geometria, a gente já tem que ele é uma esfera. E o outro é um quadrado, por exemplo. Mas como não deu a distância, comprimento e diâmetro, então acho que a gente não vai precisar saber disso. Ela está suspensa em uma corda inextensiva de comprimento de 1 metro. Tá? Então, vou chamar aqui de L, como já está ali dito, é igual a 1 metro. A constante de cada mola é 800 Newton por metro e o coeficiente de atrito entre A e o chão, que no caso é esse plano aqui inclinado, é de 0,2. Que Mi é esse? É MK ou ME? Ou melhor, é MK ou MS, né? Como é no livro, MK, MS. A gente vai ter em mente que esse bloco vai deslizar até colidir com B. Então não é um atrito estático, é um atrito cinético. Então é um MK, não é um MS, por exemplo. Ou ME estático. Vocês já entenderam, né? Então vamos denotar aqui. Cada mola, constante elástica da mola, 800 Newton por metro. O MK, um coeficiente de atrito cinético, é 0,2. Bem baixo, como é comum. A distância que A desliza após o comprimento indeformado da mola é 1,5 metro. Por que isso aqui é importante, comprimento indeformado? Se vocês perceberem aqui, essa mola ela não está amarrada em A, não. Ela só é um pontinho que vai empurrar até sair do relaxamento, então até onde ela parar o seu movimento e voltar a comprimir-se. Vai passar pelo relaxamento e tal, até ficar estabilizada. E ela só vai ficar em A até certo ponto. Ela não vai ficar grudada em A o movimento todo não, tá? Então, se você for fazer esse problema, porque de cara eu já estou enxergando uma metodologia aqui. Você pode optar por energia, pode fazer o problema todo por conservação de energia total. Por que total? Porque tem atrito. Ou você pode optar por fazer por cinemática. De cara, eu escolheria energia porque é mais rápido. Se você quiser fazer por cinemática, vai obter o mesmo resultado. Só vai demorar uns 10 minutinhos a mais, dependendo de como você for fazer o cálculo. Vamos lá. A gente sabe que D é 1,5 metros, como ele formou aqui, e ele fala que o coeficiente entre A e B é 0,8. Isso aqui está mal escrito. Eu digo logo na cara, isso aqui está mal escrito. Coeficiente entre A e B. Coeficiente quê? Então, se você não tiver ligado, isso aqui é o coeficiente de restrição. Então, é igual a 0,8. Quando α é igual a 30 graus, a tensão na corda é 20 newtons. Então, se
alfa é igual a 30 graus, a tensão na corda, vou botar só um T, é igual a 20 newtons. Determine. Ele quer a velocidade de B após o impacto, ele não fala o vetor, então é uma velocidade escalar. Ela independe do sistema de coordenadas que você fizer. Beleza. Velocidade de B. Provavelmente vai ser linear. E a distância de x de compressão da mola. Ele quer saber quem é o x. Pronto. Tá, então a gente tem um problema. Na prova, teve uma prova do período anterior que era a mesma coisa, só que ele dava o x e queria saber a tração. Aí isso aqui ele dá a tração e quer saber o x. Olha que parada louca. Então como é que a gente faz aqui? O básico, diagrama de corpo livre. Vamos estudar o que está acontecendo aqui com o nosso problema. Então eu vou fazer um diagrama de corpo livre geral. Escrevendo, eu começo escrevendo tudo maiúsculo, depois o geral eu boto minúsculo. Vai entender. Então desse L geral, o que é que está acontecendo aqui? Vou denotar um plano inclinado. Vou denotar aqui o meu bloco A. Vou fazer um ponto. Pronto, melhor botar um ponto. Esse ponto aqui é o ponto A. Vou botar aqui mais abaixo. Vou fazer outro ponto aqui. Vou chamar de ponto B. Vou botar aqui. Pronto. Vou botar aqui o meu plano. Vou fazer o meu plano de preto, né? Vou diferenciar um pouquinho. Vou botar meu ponto justamente aqui abaixo. Porque eu vou botar o meu sistema de coordenadas situado na parte mais inferior. Porque justamente eu vou ter um simples comportamento. Se eu ponho onde ele está em A, eu vou ter um sistema local e não global, porque querendo ou não, meu A vai estar variando e esse meu sistema vai estar inclinado. Então é melhor ter um ponto com a horizontal convencional, x, y, no qual a partir disso a gente vai conseguir ver o A, que vai estar se movendo basicamente uma reta que não vai variar, porque o plano é um inclinado constante, não é um plano inclinado que vai estar variando θ, vai ser sempre 20 graus. E eu consigo depois denotar a colisão a partir dele por uma relação de coordenada tangente e normal. Por quê? Porque como é ressaltado milhões de vezes, a minha colisão se dá no plano de coordenada normal. Então a gente tem que ter algo ligado ao cartesiano. Enfim, vou denotar aqui minha angulação em θ. E a gente agora vai partir para a resolução desse problema. Em A, eu tenho o seguinte, tem o peso de A. Então eu vou denotar aqui o peso de A pelo vetor em preto. Vou botar aqui PA. Pronto. Como ele está em contato com o solo, ele tem uma normal de contato, uma força de vínculo. Então vou botar aqui NA. Como ele está deslizando no sentido da origem, a origem em O, como eu denotei agora, eu vou ter no momento inicial o quê? Uma força proveniente da minha mola, né? Uma força da mola nesta direção, um Kx, porque é só até em x que a minha mola vai estar. Depois de x, a minha mola ela já não está mais deformada, como é dito no escopo do texto. E por consequência disso aqui, eu vou ter uma força de atrito oposta ao meu movimento. Vou chamar aqui Φ K. Eu não gosto muito de usar K para cinético não, mas tudo bem. Φ K. Então tem um diagrama de corpo livre para A. Para B, ó, no ponto inicial, eu só tenho o quê? O peso de B. Vou botar PB. E vou botar tração de B, TB. Pronto. Então tá aqui a minha referência diagrama de corpo livre geral para o caso inicial pré-colisão. Beleza? Para o caso de colisão. Então vamos lá. Tem o caso pré-colisão, né? Que é o que a gente vai estudar agora, pré-colisão. Tem o caso colisão. E tem o outro caso pós-colisão. Pós-colisão. No pré-colisão, o que é que eu tenho? Eu vou estudar o movimento de A até colidir com B. Então, vou partir por análise energética. Então, vou botar aqui energia. Durante a colisão, a gente vai utilizar a conservação de movimento linear, que a gente não tem algo tridimensional. Então, vou botar aqui conservação de P. E durante a pós-colisão, eu posso ter uma análise de energia ou cinemática. Vou botar energia de novo. A gente trabalha com energia, que energia é tão rara a gente usar aqui, sabe? Então, pronto. Energia, conservação de momento, energia.
Massa. Então vamos lá. Para estudar isso aqui, se eu tenho energia, eu vou analisar o que? A partir do meu diagrama de corpo livre, eu posso obter uma informação de aceleração, com isso eu poderia partir para a cinemática e fazer o cálculo. Mas como eu tenho energia, eu vou observar o que eu tenho de informação e o que eu não tenho de informação para minha análise energética. Então vamos lá. Se eu tenho um atrito, eu não vou trabalhar com energia mecânica, eu vou trabalhar com energia total. Então, o somatório de energia total no início vai ser igual ao somatório de energia total no final. Como a gente enxerga isso? Energia cinética, para quem não está habituado como símbolo de energia. Eu posso botar uma energia cinética assim, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o convencional desde física 1. Energia cinética, eu vou botar aqui K, energia cinética KI, mais energias potenciais iniciais é equivalente a quem? A minha energia cinética final mais energias potenciais finais mais trabalho de forças não conservativas. Quem é o trabalho de força não conservativa? Trabalho do atrito. Trabalho do atrito é uma energia. Então vamos lá. Tem uma energia cinética no início? Não, porque a minha velocidade no início é zero, está em repouso. Então vamos denotar logo isso aqui. MVO ao quadrado, ou VI, vou botar o VI como VI, uso VI. VI quadrado sobre 2 mais energia potencial. Qual é a energia potencial que eu tenho no início? Tenho a gravitacional e tenho a energia potencial elástica proveniente da interação de mola. Então a potencial elástica kx quadrado sobre 2. Aí a pergunta, Carlos, por que kx quadrado sobre 2? Quem é a deformação da mola? A mola ela só vai estar deformada enquanto estiver em x, porque ele ressalta aqui, ó, a desliza após o comprimento indeformado, então aqui já não tem mais atuação de mola, numa distância d. Então não tem deformação em d, é só x. Tudo bem? Mais energia potencial gravitacional. A massa de A, isso aqui tudo é MA, vou botar aqui MA vezes G vezes H. Quem é meu H? Vou botar aqui um H maiúsculo. Quem é meu H? Se eu analiso pela perspectiva que eu fiz aqui no diagrama de corpo livre geral, eu tenho o seguinte. Isso destacado de vermelho é a minha altura H. Então eu tenho basicamente um triângulo retângulo. A partir disso eu consigo analisar meu H. E eu tenho aqui o seguinte. O triângulo descrito dessa forma aqui. Porque toda vez que eu estou dando aula tem que ter alguém para vender alguma coisinha. Puta merda. Enfim, tenho aqui um ângulo de 90 graus. Foi o seguinte, eu vou silenciar aqui rapidinho e daqui a pouco eu retomo. Enquanto isso eu vou fazer o desenho trigonométrico. Pronto, então dando continuidade aqui, eu já fiz a trigonometria. Então, eu tenho a hipotenusa, que é x mais d, tenho a altura h que eu quero, e tenho um ângulo θ, que a gente sabe que é 20 graus. Mas estou trabalhando com incógnita, sem númerozinho, que eu não gosto de ficar com número não. Sempre dá problema. Então aqui o meu h vai ser a minha hipotenusa, x mais d, multiplicado pelo seno de θ. Então aqui eu já posso substituir meu h. Então eu sei o seguinte, meu VO é zero, porque está em repouso.
O meu x é o que a gente tem de incógnita. Tem uma massa, tem o 2, né? Óbvio. Tem o k, tem o massa, tem a gravidade. Ele não deu, mas a gente sabe que é 9,81 metros por segundo. Ou 10 metros por segundo, se você quiser sair simplificando tudo. E tem meu h. Então, reescrevendo isso aqui, ó, eu tenho o zero, né? Óbvio. Mais k, x quadrado sobre 2. Mais massa de A vezes a gravidade multiplicado pela hipotenusa, x mais d, multiplicado pelo seno de θ. Então, eu tenho aqui, ó, a minha energia total inicial. Vou analisar agora. Vou botar aqui o seguinte. Energia total inicial. Vou analisar agora a minha energia total final. Então, ó, vai ser meu K VF quadrado sobre 2. K não, minha massa. Massa de ar VF quadrado sobre 2. Mesma velocidade que a gente vai atingir o bloco B. Mais o seguinte, kx quadrado não tenho, porque não tem mais atuação de mola, então não tenho energia da mola. Tem energia gravitacional? Não tenho, porque eu considerei ali como origem o ponto de contato com B, nesse ponto aqui onde A vai terminar de mover-se, então basicamente não tenho energia gravitacional. Só tenho o quê? Energia cinética e o trabalho de forças não conservativa. O que é um trabalho de força não conservativa? Basicamente é uma integral da minha força sendo aplicada em uma distância. Vou botar aqui uma integral de f dr. Isto é, essa minha integral de f dr, vou fazer aqui colorido agora, a minha integral de f dr vai ser o seguinte. Uma força vezes uma distância. Uma força vezes uma distância, porque basicamente eu não estou integrando o meu r de novo, cara. Rapidinho, gente. Pronto, então vamos dar continuidade. Toda vez que eu estou dando aula, tem alguém vendendo alguma coisa. Pelo amor de Deus, nunca vi isso. Mas vamos embora, não perder muito tempo. Então aqui, ó, a integral de força vezes a distância vai ser uma força vezes uma distância. Porque a gente não está integrando nenhum caminho, não quer saber nenhuma área, nada desse tipo. Então a gente basicamente só vai integrar do modo básico. Isso aqui vai ser o R, que é a própria distância que eu botei aqui um D, e a minha força, tá? Então eu botei aqui um D, mas eu vou apagar. Eu vou botar aqui um R para a gente não se confundir. Porque é o seguinte, tem que prestar atenção no significado físico desse R aqui. Então vamos lá.
Quem é a minha força? Força de atrito. Quem é a minha força de atrito em formas transcritas matemáticas? Tá. Força de atrito. Que complicação, né? Para dizer quem é a equação de força de atrito. Então aqui, ó, é o que? Meu μk, que no caso é um atrito cinético, vezes a minha normal. Eu montei ali o diagrama de corpo livre, mas não fiz a segunda lei de Newton, né? O balanceamento, para descobrir quem é normal. Tem que fazer. E a minha distância, quem é meu R? O meu R, ó, ele vai ser o meu comprimento x mais o meu comprimento d. Porque, querendo ou não, a mola ela vai estar atuando de x, só na posição de x, mas em d não vai estar. Porém, o meu atrito ele vai atuar desde que começa o movimento, da iminência de movimento até a colisão com B. Então, x mais d. Então, vamos lá. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton em A. Então, vou fazer logo o seguinte. Balanceamento de Newton a partir do meu problema em A. O que é que eu posso fazer aqui? Posso trabalhar com um plano inclinado e rotacioná-lo, ou eu posso fazer uma decomposição a partir de vários vetores. Denoto um vetor unitário U de θ, V de θ, faço na direção radial, faço na direção transversal e tal. Mas o que é que eu vou fazer? Decomposição simples. Então, eu só vou pegar o plano e vou rotacionar. Então, o que é que eu vou obter aqui? Ó? Vou fazer o meu plano. Plano sem rotação. Ou melhor, plano com a rotação de menos 20 graus, estabilizando ele em zero. Então, tenho aqui a minha normal em A. Está aqui normal em A. Tenho aqui meu peso. Pronto, esse aqui é meu peso. Tem aqui meu peso. Tenho a componente do peso vertical, PY. Tenho a componente do peso horizontal, PX. Tenho aqui a minha força de atrito, a minha FAD K. Tenho aqui a minha força elástica em X, que no caso é a minha, vou botar F potencial elástica, FPE. Pronto. Se botasse U, era o FPE, né? Mas enfim. Se eu quero saber quem é a minha normal, vou fazer só um balanceamento de Newton em relação a X. Então, o somatório de forças em relação à coordenada Y é equivalente a zero. Porque a gente já sabe que ele vai se conservar. Esse meu bloco aqui, ó, ele não vai estar fazendo um movimento ondulatório desse tipo aqui, ó. Ele só vai estar deslizando em uma reta, né, minha gente? Então, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu vou deixar, na verdade, eu vou deixar até aqui o meu movimento. O meu bloco ele não vai estar realizando esse trajeto aqui aleatório. Ele vai estar se movimentando em uma reta, como eu ressaltei aqui abaixo. Então, por consequência disso, eu tenho que a minha conservação de força vai ser zero. Desse modo aqui, eu tenho que normal em A, positivo em I, ou I não, em J, perdão, menos a minha força-peso para baixo. Quem é força-peso para baixo? PY. Quem é PY? A minha componente em relação ao meu ângulo θ de K, que é meu PA cosseno de θ, não é seno, tá? P de seno é o PX. Então, eu tenho que a normal ele é igual ao peso, ou seja, MAG cosseno de θ. Então, já tenho aqui o trabalho da minha força não conservativa, isto é, a minha energia total vai ser MAVF quadrado sobre 2 mais o quê? MK, lá vem mais alguém vendendo alguma coisa. Jesus, que dia aí. Enfim, MK multiplicado pela componente da normal, né? Que é MA vezes gravidade vezes cosseno de θ e pela distância, não esqueça a distância, x mais d. Pronto, então a gente já aqui, ó, tem a conservação de momento. Agora é só resolver para isolar a incógnita V. Então, quem é minha incógnita V? Vamos lá aqui, ó. A gente tem aqui a conservação de energia total é igual a zero. Portanto, né, a gente sabe que a energia inicial é igual à energia final. Tá, vou botar aqui um exemplo de energia, que é o meu símbolo de energia. Então, eu tenho aqui o seguinte. Kx quadrado mais MAGH, né, que a gente já converteu para x mais d multiplicado por seno de θ. A medida vai ficar um pouquinho feia agora que eu vou estar fazendo bem rápido. Porque a gente já está comendo 24 minutos aqui. Não tem limite de tempo não, mas porque eu quero fazer a questão rápido mesmo. Massa de A vezes velocidade final quadrado sobre 2 mais μk MAG cos... Eita, que G horroroso da bexiga. Eu devia ter copiado e colado, né? Enfim. G cosseno de θ
x mais d. Vou isolar aqui meu VF. Então, tudo que não é VF eu vou passar para o outro lado. Então, vou botar aqui, ó, um vírgulazinha. Vamos lá. Eu fiquei com o seguinte. VF ao quadrado, por enquanto ao quadrado, é igual a quem? 2 dividido pela massa de MA. Isso aqui tudo multiplicado pelo seguinte. Vamos lá. Kx quadrado mais, vou isolar aqui o x mais d. Por que eu vou isolar o x mais d? O x mais d, porque tem aqui x mais d, tem aqui x mais d. Vou isolar o g também, então eu vou botar logo o g aqui, porque tem g aqui, tem g aqui. Vou isolar MA, porque tem MA aqui e ali também. MA isolado. Vou isolar mais o que? Seno de θ não, K não, pronto, só isso. Tudo esse aqui, x mais d vezes g vezes MA, vai estar sendo multiplicado. O primeiro termo, seno de θ, vou botar aqui, seno de θ. E o segundo termo é menos μk cosseno de θ. Menos μk cosseno de θ. Show? Show. Fecha o colchete. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Kx quadrado, MAGx mais D, MAGx mais D, seno de θ ali no primeiro termo. Segundo termo, MAGx mais D, perfeito. Menos μk cosseno de θ, perfeito. Tudo isso multiplicado por 2 dividido pela massa. Pronto, aqui a equação. Posso simplificar? Posso. Faz alguma diferença? Não muito. Então, está aqui meu v quadrado. Não vou tirar a radiciação. Não vou tirar a radiciação, não vou deixar em função de raiz. Então, eu já tenho o quê? O meu VF. Por fato de curiosidade, esse VF é a mesma velocidade que A vai estar colidindo com B. Então, eu já vou fazer aqui o diagrama de corpo livre da colisão. Então, aqui, ó, diagrama de corpo livre, colisão. Colisão. Vou fazer agora uma circunferência para a minha esfera B. Pronto. Vou fazer aqui um quadrado. Não vai ser perfeito não, mas vocês já pegaram a ideia aqui. Um quadrado aqui, né? Um quadrado meio distorcido, né? Parece mecânica do sólido. Pronto. Tá aqui meu corpo B. Tá aqui meu corpo A. Vai estar aqui a colisão. Colisão nesse ponto que eu destaquei aqui de ponto preto. Beleza, tá aqui a minha colisão. O que acontece nessa colisão aqui? Estou entrando com um VB nessa direção. VB não, no caso um VA nessa direção daqui. Pá. Tenho basicamente a minha direção horizontal, descrita dessa forma. Tenho a minha direção vertical, descrita dessa forma aqui. Então, aqui meu Y, aqui meu X. Aqui a direção que a minha velocidade VA vem, que no caso é meu VF quadrado ali. Tá aqui meu VF de A e pronto. Agora eu vou analisar a colisão. Então vou observar o seguinte: a minha colisão ela vai se dar somente na direção que normal. Então colisão somente na direção normal. Eu vou ter que definir onde é minha normal e onde é a minha tangente. Como eu optaria? Eu, Carlos José. O que eu optaria por resolver meu problema? Optaria o seguinte. Então aqui a resposta já pode ter uma variação na solução. Aqui nem tanto, mas aqui já vai ter. Eu vou optar o quê? A minha componente normal. Cadê? Pronto. A minha componente normal é normal para baixo. E eu vou optar a minha componente tangente para cá. Por quê? A tangente tem que estar 90 graus da normal. Então eu já estou respeitando a regra da mão direita. E a minha tangente eu quero que seja o ponto no qual a minha velocidade de B se movimente. Então sempre o meu B ele vai estar realizando um trajeto de circunferência com a velocidade tangente a essa curva. Então é o que eu quis, basicamente. Então está aqui a minha descrição. Por consequência, eu tenho que decompor meu VF em componente normal e tangente. Mas diga-se de passagem, vocês já estão sentindo um detalhe. A componente normal é basicamente a oposição do eixo Y. E a componente tangencial é na mesma direção de I. Então, fica aí essa dica legal aí. Vamos lá agora o seguinte. Decompor. Quem é VF na direção normal? Quem é VF na direção tangencial? VF aqui é a velocidade de A, tá? Isso aqui, vou botar aqui o seguinte, de A. Depois eu vou querer saber o seguinte, a de B. De B.
Eu botei de VB, ó. De B. Tá, então eu vou querer saber quem é a velocidade inicial de B. Vou botar VOB. O VBI. O VBO. Velocidade de B. Vou fazer o seguinte. Quem é a velocidade de B? Só vou botar VB. Quem é VB normal e depois quem é VB tangente. Então essas são incógnitas que a gente tem que descobrir no começo. Como a esfera B está em repouso, velocidade de B inicial e tangencial é equivalentemente a zero. Depois eu vou querer saber o seguinte, após a colisão, quem é VF' na direção normal, eu vou botar VF' como a velocidade de A', e quem é VF' tangencial de A. Depois eu vou querer saber o seguinte, quem é V de B' normal e quem é V de B' tangencial. De cara, por definição, eu tenho o seguinte, a minha componente V de B tangencial, ela tem que ser zero. Então a minha velocidade de B na direção tangente tem que ser zero. Mas vamos lá observar o seguinte, aquela minha definição de vetor unitário que eu descrevi já não respeitará mais isso. Porque basicamente eu vou estar dizendo que eu vou ter uma aceleração basicamente na direção do meu fio ou da minha corda. E isso não vai ser possível. Então eu vou resolver esse problema da seguinte modo. Eu vou trocar aqui. Vou botar para cá a minha componente de tangente e para cá a minha componente normal. Pronto, agora eu estou respeitando a regra da mão direita e também estou respeitando uma definição aqui que eu dei. Por quê? Porque se meu movimento ocorre sempre na direção normal, eu não posso ter um movimento que sai de tangente, ele tem que sair de normal. Então, já é um ponto a filosofar aqui. Perfeito, então vamos lá agora. Decompor, obviamente meu VF normal e meu VF tangente logo no início ia ser diferente, né? Por conta dessa definição que estava trocada dos vetores unitários. Agora, como ajeitei, a gente vai ter outra diferenciação. Então vamos lá, vou decompor aqui meu VF. Tá aqui meu VF. Vou fazer uma reta. Já que não ficou, aproveito e faço aqui embaixo. Tá aqui meu VF. Tá aqui ó, o meu traçado. Aqui eu vou ter VF. Eu vou ter VF aqui na direção tangente. Vou botar aqui VFT. E aqui eu vou ter o seguinte, meu VF na direção normal. Pronto. Meu VF tangente, se aqui é um ângulo de θ graus, eu tenho aqui que é o seguinte. Seno de θ é meu cateto oposto, que é minha velocidade na direção tangente, dividido por hipotenusa. Então, hipotenusa vezes seno é minha velocidade tangente. Então, aqui, ó, VF seno de θ é minha componente tangente. A minha componente normal é o quê? A hipotenusa vezes cosseno de θ. Então, VF cosseno de θ. Perfeito. Então, já tenho aqui a minha decomposição. Então, dos meus 8 termos, eu já tenho 5. Falta só 3. Então, eu vou ter que analisar a conservação de momento. Vou começar pela mais fácil. Por que pela mais fácil? Porque é mais prático e você tem que estar sacado nisso. Análise de conservação de momento. Vou botar aqui. Trocar de piloto. Colorido. Conservação de momento. Que porcaria. Momento linear na direção tangente. Então aqui, ó, MA, vou botar de preto, agora vai ficar horroroso se for. MA vezes velocidade final, que é a primeira que ela vai colidir, na direção tangente, mais MB, velocidade de VB tangente, é equivalente a MA, velocidade final, linha, na direção tangente, mais MB, velocidade
de B' na direção tangente. Se o movimento não sai de tangente, então significa que esse componente é zero e essa componente é zero porque B está em repouso. Isto é, a velocidade final após a colisão na direção da coordenada tangente de A é equivalente à velocidade final inicial antes da colisão de A na direção tangente. Então a gente já tem aqui outra incógnita, que é o meu VF', ele é igual a VF na direção tangente, ou seja, VF seno de θ. Beleza. Vou agora pela perspectiva maior. Então, massa, que é a mais complicadinha, na direção tangente. Massa de A, velocidade de A inicial na direção normal, mais massa de B, velocidade de B inicial na direção normal, mas não, isso aqui é igual a massa de A vezes a velocidade final de A após a colisão, na direção normal, óbvio, mais a massa de B, velocidade de B final após a colisão. Isso aqui a gente tem que é zero porque B começa em repouso. Então a gente tem aqui, ó, conhecido entre aspas, né, que a gente fez uma função para ele lá em cima. Desconhecido e desconhecido. Mas a gente tem que receber outra informação. Ele deu coeficiente de restituição. Então, por definição, vou até denotar aqui colorido, é igual ao seguinte. Velocidade de 2 final, vou botar aqui o seguinte. Por definição, aqui é uma equação, não vou botar o caso ainda aplicado. Velocidade de 2 final menos velocidade de 1 final sobre velocidade de 1 inicial menos velocidade de 2 inicial é equivalente ao quê? É equivalente ao meu coeficiente de restrição. Então, reescrevendo isso aqui para os termos atuais, né, que está aqui no meu carregador do notebook, convertendo isso para os termos atuais, eu tenho o seguinte. O meu E, que a gente sabe que é 0,8, mas eu vou utilizar o E, é igual ao V de B final. O meu B vai ser o corpo 2. Então, V de B' na direção normal, menos V de A', ou seja, V de F' na direção normal, esse animal todo sobre a minha velocidade inicial de A, VF de A normal, menos a velocidade inicial de B, VB normal. Isso aqui é zero porque está no repouso. Então a gente ficou aqui, ó, com basicamente um sistema com as mesmas incógnitas. Tudo bem que a primeira tem massa envolvida, mas a segunda não tem. Então a gente vai resolver um sistema agora. Então, teoricamente, o problema físico quase acabou para a parte de colisão. Agora é só matematiquês. Então vamos embora aqui para nossas equações. Vamos lá. Vou descrever aqui e continuar de preto. Não, vou fazer um sistema de outra cor. Vou botar aqui uma cor diferente. Vou botar aqui um azul escuro. Trocar agora. Então aqui eu tenho um sistema, né? Resolvi meu sistema, que ele é o seguinte. Vou isolar as incógnitas principais ali, que é MA, VF' de A na direção normal, mais MB, V de B' na direção normal. Isso aqui é igual a massa de A, velocidade inicial de A na direção normal. Aqui embaixo eu tenho o seguinte. Eu tenho menos velocidade final de A na direção normal, mais velocidade de B final na direção normal. Isso aqui é equivalente ao coeficiente de restituição multiplicado pela velocidade de A inicial antes da colisão. Pronto. Como é que eu resolvo isso aqui? Multiplico isso aqui pela massa. É só multiplicar isso aqui pela massa de A. Se eu multiplico esse termo pela massa de A, o que eu obtenho? Vou até botar de vermelho. Massa de A. Eu obtenho o seguinte aqui, ó. Menos massa de A, V final de A na direção normal, mais massa de A, velocidade final de B na direção normal, equivalente a massa de A, coeficiente de restituição, multiplicado por quem? VF, que é a velocidade inicial de A na direção normal. Esse animal aqui, ó, vou até grifar com outra coisinha aqui. Esse animal aqui vai ser cortado, então isso aqui corta com isso aqui.
E a gente ficou com esse seguinte produto, que eu ainda vou continuar escrevendo com o piloto azul aqui. V de B final, na direção normal, está multiplicado por quem? Por MB, estou isolando, né, que eu estou fazendo uma soma dessa equação com essa equação, mais massa de A. E aqui, ó, após a igualdade, eu tenho o seguinte, velocidade final, que é a velocidade inicial de A, na direção normal, multiplicado por MA, que também é outra constante que pode ser isolada, 1 mais E. Pronto. Quero saber a velocidade de B. V de B final, após a colisão, duas linhas não, linha, é igual a quem? É igual a velocidade inicial de A na direção normal, multiplicado pela massa de A, multiplicada por 1 mais o E, dividido pelo somatório de massas, MB mais MA. Pronto, então eu tenho aqui uma relação para encontrar a velocidade de B após a colisão. Posso encontrar a velocidade de A após a colisão? Posso. Ele quer saber disso? Não, então não vou fazer. Vou fazer só o básico, o essencial. Não perder tempo na hora da prova. E nem perder tempo aqui que a gente já tem 40 minutos. Graças ao seu carro do Uber. Tá, então vamos lá. Tenho aqui a velocidade de B. O que é que diabo eu vou fazer agora? Pós-colisão, beleza, pós-colisão. O que é que eu tenho aqui? Eu vou analisar até um alfa de 30 graus, né? Tá. Então não é um caso onde a energia cinética vai ser zero. Porque eu não sei se ela vai ser zero em 30 graus. E também não vou querer descobrir isso agora. Tá. O que eu posso fazer para analisar esse meu problema? Vou fazer o seguinte. Vou fazer um diagrama de corpo livre. Então, diagrama de corpo livre pós-colisão. Tenho aqui meu ponto de pivô em O. Tenho aqui meu comprimento do fio L. Tenho aqui onde está meu B. Em B eu tenho aqui o seguinte. Tem uma atração para cá. Ele não deu a intensidade, então eu vou botar tração. A gente sabe que está nesse sentido, né? Mas ele poderia ter ressaltado que era menos 20. Não faz diferença. Isso é algo que você tem que saber, né? A essa altura do campeonato. Peso de B. Tá, é basicamente isso aqui que a gente tem. Posso obter uma aceleração, posso montar a segunda lei de Newton, achar a tração, é o que eu vou fazer. Então, vou fazer um balanceamento de Newton aqui. Segunda lei de Newton. Massa. Então, pela segunda lei de Newton, massa é igual a aceleração, blá, 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 blá. Porém, isso aqui vai estar conservado. Caso complexo, né? Caso complexo. Refletir um pouquinho aqui também que estou fazendo a questão com vocês aqui. Que eu posso optar? Posso trabalhar com vetores unitários, que vai facilitar a minha vida pra cacete. Posso trabalhar com eixo cartesiano, não vai ser tão legal. Vou trabalhar com vetores unitários, vetor unitário vencido. Faz o seguinte, vou traçar aqui um vetor. Vai ser vinculado com a vertical. Esse vetor vai estar vinculado com a vertical. Posso vincular ele com a horizontal? Posso. É o ideal? É. Mas vamos fazer com a vertical, vamos ver o que é que rola aqui. Vou denotar aqui um vetor U de alfa. Vou denotar aqui um outro vetor V de alfa. Eu poderia trabalhar com normal e tangente. Ainda está respeitando? Tá. Mas aí eu vou ter que decompor quem é normal e tangente. Então, tô afim não. Então, eu vou fazer U de alfa, V de alfa. Mas, como eu não sou bobo, eu vou respeitar a mesma definição que eu fiz antes. De normal e tangencial. Vou ver se eu consigo rotacionar esse animal aqui. Então, vamos ver se eu consigo rotacionar esse animal aqui. Porque eu estou enxergando que fica até mais prático. Eu tenho um botão de rotação aqui, né? Cadê a rotação desse animal? É que inferno rotacionar. Não, embora, meu filho. Mas não sei não. Tem a rotação aqui, rapaz, nesse instante. Inferno, vou ter que desenhar de novo. Vou respeitar normal e tangencial, né? Porque eu já tô ligado que isso pode dar um problema. Então tá aqui, ó, meu vetor U. O de alfa e o V de alfa.
Não faz diferença, na verdade, né? Eu poderia optar por lá por baixo e botar que é o negativo da normal. Ou eu poderia não botar. Dane-se. Vou fazer do jeito que eu tava e é isto. Se eu der Ctrl C, será que ele volta para aqui? Ctrl Z. É perfeito. Pronto. Do jeito que tava, vamos fazer o basicão e é isso que dá. Vamos lá. Então eu tenho aqui o seguinte. Aplicar a segunda lei para esse caso aqui, no qual está ressaltado. Então aqui a gente vai ter uma massa vezes uma aceleração, que vai ser equivalente ao quê? Então eu vou ter uma aceleração na direção U de alfa e uma direção e uma força na direção V de alfa. Então vamos lá como eu vou fazer isso aqui. Na direção U de alfa, o que é que eu tenho? Tenho menos tração na direção U de alfa. E tenho aqui ó, menos mg na direção J. O que é que eu posso fazer? Converto J em U de alfa e faço um cálculozinho aqui para ver o que é que eu acho de importante se eu posso aplicar isso aqui. Porque querendo ou não, eu não posso aplicar o método de energia sem saber a velocidade final. Posso aplicar um método cinemático, mas eu não tenho aceleração. Então, eu vou fazer o basicão. Segundo a lei de Newton, vou obter alguma informação que eu vou utilizar. É assim que a gente faz. Nem todo mundo sabe tudo de tudo, né? Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte aqui. Montar uma matriz de transformação de U alfa e V de alfa. Então, tenho aqui U de alfa, tenho aqui um V de alfa. Vamos lá. Se eu decomponho isso aqui, ó. Se eu decomponho o meu vetor, quando é em 0 graus, então eu tenho que fazer do jeito básico mesmo. Então, quando é em 0 graus, eu tenho o seguinte. Eu tenho o de alfa que ele vai estar com o vetor para baixo. Vou fazer desse mesmo jeito. Vou ter um de alfa para cá e vou ter um V de alfa para cá. V de 0, U de 0. Quando for 90 graus, eu vou ter aqui ó, o meu V de 90, U de 90. Então vamos lá. Para o caso inicial, 0 graus, eu tenho o quê? Nada na componente I. Então eu tenho 0I, ou seja, eu tenho seno de 0, ou mais ou menos seno. Vou botar mais ou menos. Mais ou menos seno de alfa. Seno de alfa na direção I. Na direção J eu tenho um vetor negativo. Então eu tenho menos cosseno de alfa, teta não. De alfa na direção J. A gente está fazendo em relação a Y, tá, minha gente? Isso aqui você tem que botar. Tá, vou botar aqui o seguinte. Em relação a Y. Pronto. Para o V de alfa em 0 graus, eu tenho o seguinte. Tenho componente vertical. Então, tenho mais cosseno de alfa em I. Mais ou menos seno de alfa em J. Porque não tenho componente vertical em 0 graus. Para 90 graus. Para 90 graus, eu tenho o seguinte. Vou continuar aqui igualdade, mas enfim. Tem o de alfa com componente vertical, componente horizontal. Então, eu tenho mais seno de alfa, sendo 91, mais 1 positivo, na direção de I. Tenho aqui, mais ou menos, cosseno de alfa na direção de J, porque isso aqui vai ser 0. Na outra, o V de alfa tem uma componente horizontal? Não. Então, eu tenho mais ou menos cosseno de alfa na direção de I. Que porcaria isso aqui que abriu? Sabe? Na direção de I. E tenho mais ou menos, eu tenho mais seno de alfa na direção de J. Então, eu posso montar uma matriz de transformação. Vou até descer um pouquinho aqui. Tenho um U de alfa, um V de alfa, desse seguinte modo. Mais seno de alfa na direção de I. E aqui menos cosseno de alfa na direção de J. Aqui eu tenho mais cosseno de alfa na direção de I. E tenho mais ou menos aqui, Jesus, mais. Tenho mais seno de alfa na direção de J. Fazendo aqui, né, uma tabelinha bonitinha, né? Para organizar e dizer que isso aqui é uma matriz de transformação. Tá aqui a minha matriz de transformação de U de alfa
para cartesiano. Pronto. O de alfa, V de alfa, cartesiano e J. Pronto. Então agora vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o balanceamento, né, para U e para V. Então aqui, ó, MA na direção U de alfa, eu tenho aqui o seguinte, menos tração, tenho mais o que? Menos MG, a conversão de J para U de alfa. Então J para U de alfa é menos cosseno de alfa. Convertendo aqui, ó, massa vezes A na direção V de alfa, eu tenho o seguinte, eu tenho 0T, porque eu não tenho tração em V de alfa, e tenho menos mg, componente de J em V, seno de alfa. Então é importante a gente saltar o seguinte, eu consigo montar a minha expressão de tração. Por quê? Porque, querendo ou não, o meu cordão, o meu cabo, seja lá o que for, o barbante, um fio, ele não vai ter comprimento variável. Isto é, não tem aceleração na direção U de alfa. Se eu convertisse para tangente normal, seria não tem aceleração na direção tangente. Não tem força nessa direção. Então, isso aqui, basicamente, ó, essa equação aqui, ó, é equivalente a zero. Só tem nesse sentido aqui. Mas, enfim. O que é que eu tenho aqui de importância? T é igual a menos mg cosseno de alfa. E faz todo sentido, porque querendo ou não, a gente está analisando a perspectiva de componente, que ela está para cima, negativo, porque está oposto ao meu de alfa, por isso que é o menos, está oposto, está para cima, massa de B, aqui é o MB, né? Depois eu faço as conversões, vezes gravidade vezes cosseno do ângulo alfa. Então, querendo ou não, já tenho até interação de ângulo alfa. Aqui, meu ângulo de 30 graus. Então, eu tenho aqui minha tração. Tenho mg, cosseno de alfa, tração. Beleza, então eu tenho todos esses dados. Agora, como eu vou relacionar isso para obter algo em relação a x? Eu tenho que ter o seguinte. Essa minha massa vezes aceleração, ela não é algo qualquer. Então, eu vou só retomar esse ponto aqui. Vou deixar essa hipótese por enquanto aqui de lado. Vou botar até em cima. De lado não, vou botar em cima. Essa minha aceleração, ela não é uma aceleração qualquer. Porque meu movimento, diga-se de passagem, vai estar realizando o quê? Vai estar realizando um trajeto de circunferência numa direção de trajetória. Ou seja, numa direção normal tangente. Então, eu posso transcrever a minha aceleração, essa aceleração aqui, como aceleração é igual a uma aceleração, um v ponto na direção tangente, mais uma aceleração normal, um v quadrado sobre o raio, que a gente sabe que o raio é o comprimento do fio, na direção normal. Então, toda essa decomposição de matriz de transformação aqui que eu fiz vai facilitar, porque a gente já sabe quem é tangente e quem é normal. A minha tangente, ó, em relação a VY, é esse meu U de alfa aqui negativo. Porque, querendo ou não, eu botei ele para cima. E a minha normal é justamente meu V de alfa. Para respeitar aquele caso inicial, o meu V de alfa tem que ser zero. E meu U de θ tem que ser menos a direção à tangente. Porque nesse caso eu botei aqui para baixo. Mas para respeitar a minha direção tangente tem que estar para cima. Para respeitar a regra da mão direita. Tangente normal. Então aqui eu tenho umas seguintes equações. Essa minha massa vezes aceleração aqui, ó, é justamente uma informação que eu tenho fornecida a mim. Ou seja, massa vezes aceleração, ou melhor, V ponto é tangente mais V quadrado sobre raio na direção é normal, é igual a menos T na direção U de alfa, como estava antes, menos M, ou melhor, menos mg na direção de J. Essa é a forma original. Como eu fiz aqui já decompondo em U de θ e V, U de θ não, U de alfa e V de alfa, eu vou justamente decompor isso aqui, ó. Então, na direção tangente eu tenho uma certa informação, na direção normal eu tenho uma certa informação também. Então, eu vou trabalhar com a direção normal. Então, aqui, ó, M V quadrado sobre R na direção normal
vai ser a informação que eu quero. E quem é a informação que eu quero? É a minha componente de tração que eu tenho descrita a priori. Eu tenho que relacionar com a minha tração. Então, beleza, aqui, ó, tenho a minha componente de tração. T menos T, nesse caso aqui vai ser mais T, né? Porque eu já fiz a restrição para termos de normal. Mais T pela minha componente ali, ó, convertendo já para termos de IJ, né? Meu menos mg cosseno de alfa. Então, basicamente, eu já tenho toda a equação pronta aqui. Meu v quadrado, ó, isto é, meu v quadrado, isso aqui tudo na direção normal, tá? Então, eu posso cortar esse símbolo aqui. Meu v quadrado, ele basicamente vai ser aqui meu r dividido pela massa, que vai multiplicar t, que vai subtrair mg cosseno de alfa. Tira a raiz quadrada aqui e obtém meu v, enfim. Quem é esse v? Esse v, ele é justamente a minha velocidade de quem? A minha velocidade de b após a colisão. Então, esse meu v aqui, ó, é meu v de b linha na direção normal. Então, basicamente, eu já resolvi meu problema e agora eu vou ter que voltar do início. Então, basicamente assim, a gente vai lá do início, chega até o final e depois vai do final e volta para o início. Para eu achar meu x, vai ficar uma equação de segundo grau. Isso vai dar um trabalho de gamado. Mas vamos lá. Por que vai ficar uma equação de segundo grau? Porque geralmente, de cara, um problema que tem quadrados envolvendo no meio assim, raiz, essas coisas, sempre gera uma equação de segundo grau. Pode gerar um cúbico, pode gerar uma equação elevada à quarta, mas eu assumo que vai gerar um segundo grau. Mas vamos lá, vamos ver se a gente chega lá. Então eu tenho o seguinte: V de B' na direção normal é igual ao meu L sobre MB tração menos MBG cosseno de alfa. Isso aqui é equivalentemente igual a... Vou pegar aquele termo ali e vou arrastar para baixo. Isso aqui, fazer uma cópia disso aqui e arrastar ali para baixo. Depois pegar arrastar ali para baixo de novo. Faço uma cópia. Copiei, duplicar. Pega isso aqui, ó, jogo mais para cá para baixo. Disso agora. Vem aqui disso. Pega essa informação. E joga ela para cá. Pronto. É igual isso aqui. Vou pegar minha borrachinha para apagar isso aqui. Essa caixinha ficou longa, hein? Eu também estou fazendo bem devagar, né? Pronto. Tenho essa informação. Que é meu VF normal, é a velocidade que eu tenho lá em cima. É a velocidade que eu quero descobrir? Não. É a velocidade que eu tenho de informação para que eu consiga descobrir o que? O meu x. Então a gente tem uma equação bem grandinha para resolver aí, viu? Eu quero ver onde eu vou botar isso aqui. Duplicar. Vou arrastar isso aqui para o canto. Tá. Arrastei aqui para o canto. Vou descer agora. Pega esse animal aqui, né? De novo. Vamos lá. Arrasta mais para baixo. Botar. Acho que aqui tá bom. Agora vem. Desce mais para cá. Pega esse animal aqui. Rapaz, vai dar não. Vamos lá. Pega isso aqui. Joga isso aqui. Aqui. Pronto. É bom que eu ponho trabalho da bexiga ficar escrevendo. Tem as suas vantagens e desvantagens. Tá aqui. Pronto. Meu VF na direção normal é isso aqui. Óbvio, tirando a raiz. Multiplicado por alguma coisa trigonométrica. Cosseno ou seno. Deixa eu olhar aqui. VF normal. VF vezes cosseno de θ. Então aqui, ó. Meu VF normal. Vou fazer o seguinte. Meu VF normal é igual esse animal aqui. Vou puxar um pouquinho mais para cá para botar a raiz.
é igual isso aqui tudo na raiz. Raiz quadrada, óbvio. Multiplicado por cosseno de alfa. Não é cosseno cosseno de alfa não, é cosseno de teta, não é cosseno de alfa. Olha, eu falo uma coisa e digo outra. Cosseno de alfa. Pronto, agora a gente tem que resolver, né? Vou deixar uma equação mais perto aqui e pronto. Porque resolver essa equação não vai ser muito legal não. Ainda mais na hora da prova, Deus me livre. Vamos ver isso aqui, como é que eu vou realinhar essas coisas. Tá, eu tenho aqui, ó, L, eu tenho o seguinte, T menos MB, G cosseno de alfa, isso aqui multiplicado por L dividido, bora academia piloto, dividido por MB, isso aqui vai estar sendo multiplicado pelo somatório de massas, MB mais MA, e dividido por quem? Por MA, 1 mais E, beleza. Isso aqui é igual a meu... Poxa, a internet caiu. Ah, não, voltou. É igual a VF na direção normal, que é equivalente a cosseno de θ multiplicado por esse animal todinho aqui. Foi o seguinte, eu vou pegar esse cosseno e vou passar para lá. Cosseno, vem embora para cá. Isso aqui, ó, vou pegar o seguinte. Bora cá. Cosseno de alfa. Alfa não, θ. Isso aqui, pronto. Esse animal todo elevado ao quadrado é igual a quem? É igual a isso aqui. Vou pegar os termos tudinho. Oba, pegou certinho, duplicar. Pronto. Temos aí a nossa equação. Fica aí, a gente tem um monte, eu já posso transformar em número aqui, várias coisas, né? Vou transformar em número, mas querendo ou não, a gente já tem aqui uma equação de segundo grau. Então vou fazer o seguinte. Vou deixar de um caráter mais segundo grau. K, ou melhor, 2K sobre massa. Isso aqui, ó, K sobre massa já é um comportamento padronizado de mola já. Mais X mais D G MA. Faz o seguinte. Conta. GMA dividido, ou melhor, multiplicado por 2 dividido pela massa, né? Por MA, esse aqui vai cortar, esse aqui vai cortar, enfim. Multiplicado por seno de alfa menos μk cosseno de alfa, cosseno de θ, subtraído de uma constante 1 igual a zero. Isso aqui eu vou chamar de constante 1. Isso aqui é um K1. Pronto. Tá. Deixando isso ainda com mais cara de segundo grau, vou chamar aqui o seguinte. A vezes x quadrado mais B, mas vamos lá, vamos isolar B aqui. Isso aqui vai ter que bipartir. Então eu vou ter o seguinte, 2 vezes G multiplicado por seno de alfa menos μk cosseno de θ. Então 2 vezes G vezes seno de θ menos μk vezes cosseno de θ. Isso aqui é o que eu vou chamar de B. Então, mais B, X, isso aqui é meu A, isso aqui é meu A, e vem agora o meu C, mais C, essa bexiga aqui é igual a zero. Então, tá em minha função de segundo grau, que é C, oh, Jesus amado, vamos lá, C vai ser igual a quem? D, multiplicado pela gravidade, multiplicado por 2, multiplicado por seno de alfa menos μk, olha que coisa linda, μk cosseno de θ. Vamos lá agora. DG2 seno de θ. Tá faltando alguma coisa aqui? Tá não. Menos K1. Então, menos esse animal todo ali de cima. Eu vou pegar e copiar. Vou escrever esse novo, né? Duplicar. Menos essa coisa horrorosa aqui tudo. Menos K1.
Isso aqui tá falando pergunta não. Pega esse elevado ao quadrado. T menos MB, G, cosseno de B, tá. Multiplicado, né? Aqui é uma multiplicação. M, pronto, acabou. Pronto, tá aí. Função segundo grau, acabou. Resolveria o problema aí, entregaria o gabarito. Diga, professor, eu cheguei até aqui. Tchau. Então, eu encerro a terceira questão aqui. 1 hora e 4 minutos. Jesus.